ação. Para iniciar, eu queria que o Alisson, por favor, colocasse uma primeira imagem, que é de uma campanha que nós estamos, na verdade, começando ou encabeçando. Eu fiquei muito orgulhoso essa semana quando chegou a solicitação para que o programa Saúde Master viesse a fazer essa campanha, que aí aparece para todos vocês, o chamado Setembro em Flor. E o alerta, a conscientização e, por não dizer, a prevenção aos cânceres ginecológicos. Atenção, essa campanha nós estamos praticamente lançando nacionalmente. É o início do mês de setembro. Portanto, uma campanha necessária além de tudo. E para traduzir essa campanha, que, repito, estamos a lançar, eu tinha que ter aqui, como terei, uma grande médica da área da ginecologia, por não dizer também uma estreia. E ela também é professora, faz o pacote completo que tanto gostamos aqui no programa Saúde Master. Eu já tenho ao meu lado a doutora Renata Bezerra. Doutora, seja bem-vinda, a senhora está no programa Saúde Master. Muito obrigada, Fábio, pela oportunidade de estar aqui falando sobre uma temática tão importante e que ainda é pouco falada, sobre os cânceres ginecológicos. Quando a gente fala em ginecologia, a gente pensa muito em câncer de mama, né? Que tem um mês todinho só para ele, na prevenção, que é muito importante. Mas a gente tem outros 5 tipos de cânceres. Então, é importante a gente trazer à tona, nesse mês de setembro, aí, essa temática importante. Doutora, lógico, a senhora falou com muita prudência, né, muita coerência e muita sabedoria. E quando a gente analisa o currículo da doutora Renata Bezerra, que também, vamos dizer assim, tem uma habilidade enorme nas cirurgias minimamente invasivas, é algo impressionante, porque a doutora tem tipo uma ponte para salvar vidas entre João Pessoa e o Sírio-Libanês, São Paulo. E tem formação na USP também, não é isso, doutora? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu fiz residência médica aqui em João Pessoa, na UFPB, fiz na USP São Paulo e todos os meses tive a oportunidade de participar da equipe, né, do Sírio-Libanês na parte de ginecologia minimamente invasiva e cirurgia oncoginecológica. Então, nessa pós-graduação, todos os meses eu vou a São Paulo. Ô, doutora, e eu fiquei notando, fiquei sabendo agora há pouco, a doutora está muito acostumada à pressão, porque nasceu em Patos, né, doutora? Com certeza, com muito orgulho, sou sertaneja, adotada pela cidade de João Pessoa, mas muito orgulho em poder atender também no meu sertão. Ô, doutora, e essa parte também que eu achei muito cativante da senhora, voltada à docência. A senhora é professora também, e eu tenho certeza, até pelo meu ofício durante 27 anos, que é uma das coisas que mais dá prazer na nossa vida, né? A senhora é uma grande médica, mas quando a gente fala professora, soa ainda mais lindo, não é, professora? Nossa, com certeza, assim, meu coração enche de amor em poder compartilhar um pouquinho a minha experiência, participar da formação dos estudantes, assim. E isso aconteceu porque lá atrás vários professores me inspiraram. Então, assim, eu trago comigo um pedacinho de cada professor que fez parte da minha formação. E eu quero contribuir, nem que seja com uma pequena orientação, um ensinamento na formação de novos médicos. Assim, é uma satisfação imensa. E vai contribuir, não temos dúvida. Todos estão a observar agora o tema central, Setembro em Flor, que é a campanha de prevenção e conscientização sobre os cânceres ginecológicos. Doutor, uma coisa interessante, já são muitas entrevistas, mas foi muito sábio o momento que a senhora falou. Não é tão comentado, não é, doutora? Mas tão sério, e por isso que estamos trazendo em primeira mão.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Como eu falei, né, são 5 tipos de cânceres principais. Além do câncer de mama, que a gente tem uma campanha ativa aí no Outubro Rosa, nós temos o câncer de colo de útero, câncer de ovário, câncer de endométrio, câncer de vagina e câncer de vulva, que às vezes, assim, boa parte desses tipos de cânceres não é tão falado, porque também não é tão comum, excetuando o câncer de colo de útero, que é assim, um câncer extremamente incidente em nosso país, em especial na nossa região Nordeste. Então, a gente tem que estar atento. É um câncer altamente prevenível. A gente tem que informar a paciente a importância de realizar seus exames de rotina, ir ao ginecologista de forma anual, para que a gente diagnostique precocemente ou até mesmo evite o surgimento de um câncer ginecológico. É muito interessante tudo isso que a doutora está ressaltando. Eu quero agradecer ao Grupo EVA, que justamente contribuiu com essa solicitação. Estamos sendo, nesse momento, pioneiros até no Brasil no lançamento da campanha. É comum e até motivo de satisfação que iremos ver, se Deus quiser, nas outras TVs, nos outros locais de saúde, a disseminação dessa campanha. Mas o importante, estamos dando o pontapé inicial, né, doutor? Isso é muito bom. Demais, muito bom mesmo. E eu conheci esse mês de conscientização quando eu estive em São Paulo. Aqui, realmente, na Paraíba, não havia sido difundido, né, de forma tão eficaz. Então, é importante a gente se conscientizar também a respeito de cânceres tão incidentes aí na população feminina. E esse EVA que eu falei, eu pesquiso. Você pode ir em eva.org.br, não agora, mas você verá que é a Associação Brasileira de Tumores Ginecológicos. Portanto, tem todo um trabalho nessa área. Aí você se depara com a semana que diz, olha, o Saúde Master da TV Master é que vai lançar, e já que estamos no primeiro sábado de setembro, e a campanha é Setembro em Flor, vocês serão o primeiro do Brasil. Doutora, vamos começar com os tópicos, as chamadas telas-temas, que o Alisson já pode lançar a primeira. A partir daí, surgirão as perguntas, as colocações e as dúvidas, o que já é habitual nesse padrão excepcional, eu julgo, do programa Saúde Master. Doutora, está aí. Relação do anticoncepcional e o câncer. Doutora, nas minhas leituras, a senhora é a dona do conhecimento. Nas minhas leituras, dependendo do tipo de câncer e de vários outros fatores, parece que já é comprovada alguma relação. E aí, doutora? Então, é um mito, né? É um mito, né? É um mito. Assim, a gente, na verdade, tem um efeito benéfico do anticoncepcional quando a gente fala em diminuição da incidência de câncer de ovário. Então, a gente pensa, meu Deus, eu vou tomar anticoncepcional, eu vou ter câncer, né? Hormônio causa câncer. Não, não necessariamente. A gente tem múltiplos fatores, como você mesmo falou, que desencadeiam, né, o surgimento de um tipo de câncer. Mas o anticoncepcional, diretamente, o seu uso prolongado, os estudos mais robustos não impactam, falam que não impacta diretamente o surgimento de câncer de mama, por exemplo, que é o temor, né, de nós ginecologistas e mastologistas. Então, assim, a gente tem que desmistificar o anticoncepcional. Ele tem que ser bem indicado pelo profissional especialista, mas o anticoncepcional, ele sim pode até diminuir o surgimento de câncer de ovário. Já pensou? Agora, doutora, eu gosto muito de fazer aqui uma linha de pensamento e sei que a senhora é inteligentíssima. Doutora, eu vi uma pesquisa da Universidade de Oxford. Ele mostra ligações com o anticoncepcional e, por exemplo, câncer de mama. Aí, se eu pensar, me protege contra talvez um tipo de câncer, mas eu posso ficar vulnerável para outros. E aí, doutora? Vou tomar não, doutora? E aí, doutora? Então, uma saia justa, de fato. É uma saia justa, né, mas doutora? se a gente pensar nisso, qualquer medicação tem os efeitos pró e contras, né? A gente precisa colocar numa balança. O anticoncepcional, ele não é utilizado para prevenção de câncer de ovário, por exemplo. Jamais. É um efeito adicional. Bem como ele não tem um efeito deletério sobre a mama das pacientes que utilizam.
Então, a gente tem que ter em mente o seguinte, a gente não pode demonizar o uso do anticoncepcional. Quando aquela paciente que tem muita cólica, um quadro de endometriose, quando a paciente não quer engravidar, ela pode sim fazer uso do anticoncepcional, desde que bem acompanhada aí, anualmente pelo ginecologista e faça seus exames regulares. Não é contraindicação por conta desse estudo Oxford recente, realmente, em relação a quem sabe, acréscimo aí no surgimento de câncer de mama, mas não há um estabelecimento direto. Anticoncepcional e câncer de mama ainda não. Então, a gente continua, assim, utilizando com o coração tranquilo, que não está causando malefício, nem aumentando o risco direto de câncer de mama nas pacientes. Como é bom estarmos diante de uma grande médica como é a doutora Renata Bezerra, uma estreia aqui, lógico, quebrando paradigmas através da informação, da evolução, da pesquisa e da grande atualização, né, doutora? Temos que estar atualizados porque os fatores, entendemos que às vezes mudam. Isso é natural, né, doutora? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, em relação a alimentos, a medicações, né? A gente ouve falar, por exemplo, de alguns alimentos como o ovo. Tem pesquisas que mostram que eleva o colesterol, tem pesquisas que mostram que é benéfico para a saúde. Então, assim, a gente tem que avaliar bem criteriosamente esses dados e sempre estar se atualizando. Doutor, eu creio que os órgãos públicos de saúde devem ter todo um programa de entrega de anticoncepcionais. É uma coisa barata, eu não tenho ideia de preço, viu, doutora? Mas assim, eu estou perguntando à senhora, devem ter aqueles mais tecnológicos, com maior qualidade, que tenham um preço um pouco maior. Como é que funciona preços, doutor? É uma variação muito grande? Varia bastante aí entre os tipos de hormônio, né, existentes, entre a via de administração, se é um comprimido, se é injeção, se é um implante subdérmico, se é um DIU. Então, assim, o SUS, ele facilitou demais o acesso às pacientes. Então, ele fornece um DIU não hormonal com facilidade, né, para a paciente. Ele fornece um anticoncepcional em farmácia popular ou na própria UBS a paciente tem acesso. Só que existem para todos os bolsos também, né? E cada indicação é um caso. Assim, a gente não pode partir do pressuposto que o mais caro necessariamente é o melhor. Não, a gente tem que individualizar sempre. Doutor, eu fiquei muito contente, eu faço uma pesquisa aqui muito interessante a nível das redes sociais de todos os entrevistados. E não só isso, viu, doutora? Eu fico acompanhando. Se não atualizar, eu não chamo de novo, viu, doutora? Eu tenho essa observação aqui a fazer. Doutora, eu gostei muito quando eu vi a senhora ali em ações cirúrgicas. Inclusive uma última, vamos dizer, ou mais recente cirurgia que a doutora participou, foi uma cirurgia muito ou atípica ou interessante que eu queria que a senhora falasse. Então, eu fiz 2 anos de residência em cirurgia minimamente invasiva. Né? E o intuito de se fazer cirurgia minimamente invasiva é em benefício da paciente e de nós cirurgiões também. Né? A gente aumenta o campo de visão, traz maior segurança, maior conforto para a paciente. Então, pós-operatório é sensacional, a paciente sente menos dor, vai para casa mais cedo. Então, essa cirurgia mais recente aconteceu por volta de 1 mês, né? Eu opero aqui em João Pessoa, opero em Patos também. Então, em Patos, essa foi a primeira cirurgia realizada, foi uma retossigmoidectomia e retirada de focos de endometriose profunda numa paciente que estava tentando engravidar. E foi realizada há mais ou menos 1 mês e pouquinho. A primeira cirurgia da cidade de Patos. Foi um prazer imenso de poder levar esse conhecimento adquirido aí ao longo dos anos para a minha cidade. E foi muito satisfatório o resultado. E a paciente, graças a Deus, aí conseguiu o que tanto almejava após uma cirurgia bem-sucedida, que foi um beta-HCG positivo. Ela engravidou. Então, assim, enche o coração da gente, né? Poder saber que a gente faz a diferença na vida dessas pacientes, seja para diagnosticar um câncer, seja para trazer de volta a fertilidade, né? Assim, juntamente com Deus, eu sou uma pessoa muito que tem muita fé, assim, mas é muito, assim, é importante demais. Receber uma mensagem de uma paciente, Fábio, de uma senhorinha que eu diagnostiquei um câncer de endométrio nela através de uma esteroscopia.
E ela mandou uma foto da mãe dela num balanço, dizendo, doutora, graças a Deus que a senhora veio atender aqui na minha cidade, que chegou a um diagnóstico, olha minha mãe como é que está. Isso daí não tem dinheiro no mundo que pague, não. Doutora, eu tenho, lógico, uma ideia, né, já são muitas entrevistas, da emoção da senhora nesse momento. Eu olhei a foto. Inclusive, doutora, quando me convidam para as cirurgias, eu vou, viu, doutora? Pode convidar, já assisti algumas, inclusive cirurgias robóticas, que eu adoro a tecnologia. Mas, doutora, eu fico, repito, imaginando a memória afetiva da senhora, né? Isso foi agora, creio que essa última semana, na cidade que a senhora nasceu, em Patos, e ali num ato cirúrgico salvando literalmente uma vida. Porque eu sempre digo, quando você salva uma vida, você salvou várias. Porque ali tem uma família por trás daquilo tudo, que está habitualmente angustiada, temerosa, não é, doutora? Portanto, assim, eu fico fascinado e procuro fazer cada programa melhor, porque eu vejo da essência e da qualidade dos entrevistados que estamos trazendo a cada novo programa. Doutora, parabéns, viu, doutora? Muito obrigada, Fábio, muito obrigada mesmo. Doutora, estão chegando muitas perguntas ainda no campo do anticoncepcional. Aqui a maioria diz, doutora, que realmente engorda. Doutora, e aí, doutora? Esse é um problema sério, viu, doutora? Então, Fábio, a gente tem estudos que não mostram ganho de peso real com o uso anticoncepcional, exceto nas pacientes que já têm um sobrepeso e usam uma injeção trimestral, que é só com progesterona. Mas é exceção, nem todas as mulheres fazem uso desse método. O que acontece é que nós mulheres, se não fizermos nada de dieta, tentar ali regrar um pouquinho a alimentação, a atividade física, a gente já engorda, assim, 2, 3 quilos todo ano. É verdade. Então, a gente retém muito líquido também. Mas o anticoncepcional em si, ele não engorda. Ele não engorda. Quer dizer, os experimentos, tem pessoas aqui, lógico, eu não vou identificar, mas dizendo aqui que começou a tomar um certo anticoncepcional, aí engordou. Aí parou. Aí continuou ainda gorda, só que engravidou. Aí engordou mais. Diz que até hoje está gorda, mas está contente porque o filho é a coisa mais linda do mundo. Doutora, são muitos os casos, né, doutora? São demais, demais mesmo. Vamos ver na nossa sequência. Estamos aqui ao vivo com o programa Saúde Master, uma entrevista sensacional. Já aparece aí a próxima tela, com muita eficiência aí do Alisson e toda a equipe aqui do Sistema Master de Comunicação. Sinais do câncer de colo de útero e de mama. Doutora, já entrevistei muitos profissionais ligados com a oncologia. Sou muito amigo, posso usar a expressão de amizade realmente de todo o corpo diretivo e clínico, tanto do Hospital Laureano quanto do Hospital da FAP em Campina Grande, que são grandes referências nacionais para o tratamento de câncer. Mas, doutora, sempre um momento aí de muito alerta, de muito cuidado, de muito medo, por não dizer. E aí, doutora? Então, geralmente, no iniciozinho, esses tipos de cânceres, eles não provocam sintoma. Então, o intuito de ir ao ginecologista, ao médico todos os anos, é a gente diagnosticar aquele câncer silencioso, inicial. Porque quando ele vem provocar sintomas, então já é um caso geralmente mais avançado, Fábio. Então, os principais sinais das pacientes, primeiro, são assintomáticos. Geralmente é uma paciente assintomática que surge com alguma lesão que é identificada na consulta ginecológica através do exame ginecológico. Mas, por vezes, quando a gente já se depara com um caso de câncer invasivo, então aquela paciente que chega, câncer de colo de útero invasivo, que ela não tinha sangramento durante a relação sexual, e ela passa a ter. Toda vez que tem relação, vem um sangramento vermelho vivo. Por vezes, vem uma secreção com odor junto com o sangramento. Então, tem que ligar o sinal de alerta e procurar imediatamente um ginecologista. Porque, às vezes, você pode estar diante, sim, de um quadro de câncer de colo de útero. Doutora Renata Bezerra, doutora, nesse campo ainda, nesse assunto aí tão amplo, vamos dizer assim, como a senhora recomenda a ida a uma ginecologista? Vamos dizer, os exames de rotina. Como seria? Eu sei que está norteado também pela idade.
Porque sabemos que, por exemplo, as meninas cada vez têm menstruado mais cedo. A senhora vê nisso um problema ou faz parte da evolução mesmo humana? E aí, doutora? É interessante mesmo. Na época das nossas avós, por exemplo, elas menstruavam mais tarde, né? E menstruavam por curtos períodos, porque engravidavam bastante. Minha avó mesmo teve 22 filhos, então ela mal menstruou. Então, tem algumas doenças relacionadas à menstruação, ao tempo de exposição hormonal, que pode surgir endometriose, pode surgir alguns tipos de cânceres também, devido a esse padrão, né, menstrual. Então, não é um problema, é algo realmente que vem mudado, e isso faz com que a gente tenha essa transição. Eu sempre falo para a paciente que eu atendo, traga sua filha, quando ela começa a apresentar os primeiros sinais da puberdade ou a primeira menstruação, para ela se habituar e começar a criar uma relação de confiança com o ginecologista. Porque a gente, Fábio, desde criança, a gente tem uma relação de apego com o pediatra, não é assim? Verdade. E aí, depois, quando a gente sai da infância, da pré-adolescência, a gente fica meio que órfão de médico. Então, é importante a gente, principalmente falando de mulher, obviamente, ter essa relação próxima com a ginecologista, para orientar o uso de um método contraceptivo, de um preservativo, para evitar a propagação de HPV, de doença sexualmente transmissível, de uma gestação indesejada, para a gente diagnosticar aquela paciente que tem uma cólica intensa, para a gente diagnosticar precocemente as doenças ginecológicas. Então, é importante a gente assumir isso, né, vestir a camisa de tirar os paradigmas que estão por trás da consulta ginecológica. Não é que a gente, levando nossa filha ao ginecologista, que vai incentivá-la a iniciar a atividade sexual precoce. De forma alguma. A consulta ginecológica é uma consulta ampla, em todos os sentidos. A gente não fala só de sexualidade, vida reprodutiva, não. A gente diagnostica, muitas vezes, um diabetes, direciona para outros colegas um endocrinologista, um cardiologista. Então, é importante. Eu sempre falo com os alunos que o ginecologista é quase como um clínico da mulher. Então, a gente acaba pedindo os exames de rotina. E, quando a gente fala exames de rotina, os principais são os exames para prevenção. Então, a partir dos 25 anos pelo Ministério da Saúde, o Papa Nicolau ou o citológico tem que ser feito anualmente, após 2 exames normais, faz a cada 3 anos. Isso é a orientação do Ministério da Saúde. E a mamografia a partir dos 40 anos anualmente. E aí a gente acaba pedindo exames de sangue, ultrassonografia transvaginal, dependendo de cada caso. Mas os exames mais importantes são esse da prevenção dos cânceres ginecológicos. Doutora, nós temos muita informação, graças a Deus, no dia de hoje, né? Uma explosão do mundo digital e agora com a inteligência artificial. Aí vem a minha pergunta, doutora. Doutora, as adolescentes de hoje estão mais próximas e conscientes desses exames necessários ou estão mais ligadas realmente no Instagram e no TikTok? E aí, doutora? Tem se cuidado bastante. Tem, doutora. Tem, Quer dizer sim. que a senhora acha que essa nova geração, isso é muito importante, essa nova geração, mesmo usufruindo de toda a tecnologia, que eu sou muito a favor, adequadamente, lógico, elas estão mais cuidadosas, estão se cuidando mais. Isso é uma informação muito bacana, doutora. É muito interessante. Ela já chega na consulta, que ela já leu previamente o que ela está sentindo. Sensacional. Cheio de informação e vem tirar dúvida conosco, o especialista. Então, é importante. E eu sempre falo, quando sai da consulta, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se não tiver, anota, porque às vezes a gente está ali na emoção com o médico e aí não lembra. Eita, era para eu ter perguntado isso. Cheguei em casa, esqueci. Anota, pergunta, pesquisa. Porque a gente conhece o corpo da gente muito mais do que o próprio médico. A gente tem que direcionar e a gente, médico, precisa acreditar no que a paciente está sentindo. Então, essa geração de hoje, assim, está vindo com tudo, viu? Muito bacana. Outra curiosidade nesse campo. Doutora, adolescente, quando chega, o que a senhora mais nota? Eu sei que isso tem mudanças. Chega com a mãe, com os pais, ou é mais comum chegar sozinha para o atendimento? E aí, doutora, uma curiosidade da vida.
É mais comum a adolescente chegar sozinha. Sozinha. Né? Vem, interessante, geralmente, doutora? com a mãe. O pai, raramente, só se for pai solo. Mas, geralmente, ela vem com a mãe quando é a primeira consulta, ali por volta dos 13, 14 anos. Mas, quando é um adolescente de 17, 18 anos, ela vem sozinha. E já chega, doutora, eu tenho certeza, os médicos hoje já adoram, os grandes médicos, já chega com o celular, doutora, eu vi aqui, eu acho que eu estou com isso, doutora, dê uma olhada aí. A senhora vê isso, eu já vi com naturalidade, né, doutora? Completa. Porque isso vem a ajudar, é lógico. O conhecimento da doutora e dos médicos é único, estudaram para essa finalidade. Mas se você chega com argumentações, muitas vezes amplia até o leque de ações, não é, doutora? Com certeza, Fábio. A gente aprende com todo mundo. Não aprende só estudando em grandes centros, nem com artigos, não. O paciente ensina muito a gente também. Então, a gente tem que ampliar nosso horizonte aí, receber cada informação para desmistificar ou não o que ela traz consigo de dúvida. Estamos ao vivo agradecendo a enorme audiência, inclusive lançando nacionalmente aqui no Saúde Master uma campanha que aparece aí, o Setembro em Flor, e o alerta sobre os cânceres ginecológicos. Vai ser muito comum e eu fico muito contente. Amanhã você vai ver na Globo, na Record e na CNN, mas nós lançamos aqui em primeira mão. Esse é um alerta, está aí, sensacional a campanha. Depois vocês podem entrar no site, eu vou repetir, eva.org.br, lá tem uma gama de informações sobre a campanha e, lógico, outros fatores que norteiam a saúde da mulher. Estão vendo aí a logo belíssima do Sistema Master de Comunicação, encabeçando a campanha sensacional, e estamos muito atentos. Somos, com certeza, podem sair divulgando, o melhor programa de saúde da TV brasileira, o maior tempo da TV brasileira dedicado à saúde, o maior número de profissionais na área de saúde entrevistados ao vivo e de forma presencial. Tanto isso são recordes imbatíveis que nós divulgamos com muito orgulho. E nesse contexto de qualidade e de vitória, eu quero falar da São Brás e dos seus mais de 100 produtos de qualidade. O Alisson deve, com tranquilidade, lançar aí, já está aí, uma eficiência extraordinária de toda a equipe aqui, enaltecendo nesse momento aí o Alisson e o Gessé. Está aí a logo famosa, né? Quando a gente visualiza, a gente já pensa em qualidade, em família, em paz, em união. E, de repente, irão aparecer os carros-chefes, né? Os carros-chefes. O Novo Milho, o flocão da São Brás, esse, eu digo sempre, barato e nutritivo. É uma coisa excepcional. Parece que tem gente aí e vive de uma forma saudável, só se alimenta de cuscuz. É um negócio impressionante, porque uma vez eu coloquei na inteligência artificial e fui fazendo desafios. Eu já tenho lá mais de 1000 receitas com o Novo Milho, o flocão da São Brás. E o café, por não dizer, esse aí é tradicional e com novas embalagens. Está aí o café da São Brás, nas suas novas embalagens, você já encontra em todos os locais, em todo o Nordeste, em boa parte do Brasil, e daqui a pouquinho vai inaugurar a fábrica, a nova fábrica da São Brás na Bahia. E aí, eu já sei o que vai acontecer. O São Brás vai se espalhar pelo Brasil inteiro, sem exceção. Porque os produtos são extraordinários. O café tem uma linha de café, inclusive premiados. Esse aí já ganhou prêmio. O blend. Eu gosto muito de ir num cafezinho que tem ali no Meg Shopping, logo quando você entra, pode olhar que o nome ali é Blend, é do meu amigo Marcos. Aí lá você toma um cafezinho, mas eu só entro, eu nem entro se não tiver São Brás.
Eu só entro se o local tiver realmente a marca de qualidade da São Brás, porque faz uma enorme, uma grande, uma máxima diferença. E recentemente a São Brás lançou a linha de aveia. Mas é uma coisa extraordinária. Como tudo é muito pensado, lembram vocês, eu conheço, eu vou em loco, eu procuro observar, eu sei o que eu estou a falar. Eu vi toda a linha de produção da fábrica da São Brás aqui na BR, em João Pessoa. É uma coisa incrível. Boa parte já, vamos dizer, robotizada, mas a sistemática como um todo da fabricação dos mais de 100 produtos é fascinante. É fascinante quando você se remete à origem, né? Eu sou de Campina Grande, quando você vê ali aquilo nascer, né? E vê a proporção que se tomou, é uma questão de se emocionar. Portanto, eu creio que na sequência agora talvez venham, estão aí, eles lançaram inicialmente em 3 tipos, que vão aparecer aí a aveia da São Brás. As pessoas já estão usando, já comprovaram a qualidade e por isso, muito orgulho em dizer, a São Brás patrocina o programa Saúde Master da TV Master. Estamos no primeiro bloco e aqui tudo é ao vivo, entrevistando. Eu já posso dizer, a excepcional doutora Renata Bezerra, que é ginecologista com várias habilidades, certificações e atualizações. Doutora, quando eu penso assim, a senhora está fazendo como? Dividindo o tempo? Todo mês vai no Sírio, porque o Sírio é uma loucura, né, doutora? Que coisa boa. Uma vez por mês eu vou a São Paulo, né, lá no Sírio. Atendo aqui em João Pessoa, moro em João Pessoa, e quase que semanalmente eu vou a Patos, que eu dou aula na faculdade, e também tenho um consultório lá. Que coisa linda. Doutora, a faculdade em Patos é qual? É a FIP. A FIP em Patos. Inclusive uma faculdade conhecida, né, assim... Quando você vê que ali pega uma faixa muito grande, eu tenho certeza que muitas pessoas de outros estados estudam na FIP, não é isso, doutora? Sem dúvida, sem dúvida. Tem estudante do Piauí, até da região norte também, do Ceará. Então, Patos é uma cidade central no estado da Paraíba. Então, tem fronteiras próximas de cidades de Pernambuco, cidades do Rio Grande do Norte, do Ceará. Então, temos estudantes aí da nossa região e do Brasil também. Doutora, eu estou vendo aqui, a senhora é muito nova, mas a senhora já teve o prazer, por exemplo, de se deparar com uma aluna que se tornou médica? A primeira turma vai se formar no próximo ano. Eita, doutora, essa sensação eu já tive, né, de alunos que eu ensinei, já entrevistei alguns aqui, que se tornaram, inclusive, grandes médicos. Doutora, a senhora vai se emocionar, porque é uma coisa, né, você saber que, de alguma forma, contribuiu com o conhecimento daquela pessoa na origem e ver a pessoa ali formada e principalmente exercendo muitas vezes a mesma profissão dentro da mesma área da senhora é uma coisa impagável, né, doutora? Sim, eu já fico emocionada quando uma estudante, né? Eu comecei a dar aula na FIP ano passado. Quando uma das minhas alunas manda uma mensagem, professora, eu atendi uma paciente assim, do jeito que a gente na aula, do jeito que a gente viu no ambulatório, e eu só lembrei da senhora, a conduta foi essa. Então, assim, outro dia, o paciente disse, eu jamais pensaria num diagnóstico de endometriose, uma paciente com dor no ombro, e aí eu passaria anti-inflamatório, e eu consegui ampliar um diagnóstico, né, que às vezes é muito subdiagnosticado, e ampliar a cartela de opções de diagnósticos e de tratamento para essas pacientes, né? Então, você difundir para clínicos que já estarão no mercado, isso daí é sensacional. Doutora, muita gente já, lógico, fazendo colocações aqui, quer uma consulta com a doutora, pelo amor de Deus. Eu vou dar o Instagram da doutora, eu sei que no final do primeiro bloco, estamos no primeiro bloco, ela vai falar, mas é DRA.Renata Bezerra, não é isso, doutora? Esse é o Instagram da doutora, sempre muito atualizado. E de lá, doutora, com certeza todos os caminhos propícios, não só para informação de utilidade pública, mas também para chegar até a senhora, chegar até uma consulta.
e é por aí, não é, doutora? Por aí mesmo, Fábio, com certeza. A senhora usa muito bem as redes sociais, é a senhora mesmo que responde? Sou eu mesmo que respondo. Pronto, bom, doutora, muito bom, portanto, sensacional. Vamos ver o próximo tema que aparecerá. Estamos ao vivo, é o primeiro bloco do programa inédito e exclusivo Saúde e Marcha, entrevistando a doutora ginecologista Renata Bezerra. Histórico familiar e câncer ginecológico. Doutora, há realmente uma relação, vamos dizer assim, do DNA com toda essa história que mereça se ter um maior cuidado, e aí? Então, dependendo do tipo de câncer ginecológico, né, especialmente falando de câncer de mama, câncer de ovário e alguns tipos de câncer de endométrio, o histórico familiar é importante. Em toda consulta a gente pergunta. Quando é parente de primeiro grau, uma paciente que tem mãe, irmã, avó que teve, porventura, um câncer de mama, um câncer de ovário, aumenta sim a chance daquela paciente apresentar o mesmo tipo de câncer. Ou seja, a observação deva ser maior. Agora, doutora, eu vou lançar um lado agora. Lógico, eu tenho lido muito em questão do DNA e as novas pesquisas, a evolução natural. É lógico que a pessoa não pode logo se assustar se venham a ter casos na família, inclusive casos sérios. Eu acho que aí vem toda a palavra que a senhora falou, muito da prevenção. É ter um cuidado ainda maior na prevenção, porque nada, no meu modo de ver, nada quer dizer, se na família tiveram alguns casos, que aquela pessoa venha a ter um câncer. Tanto eu acho que aí tem que direcionar a mente, porque também a mente adoecida vai levar a doença. Aí essa vai levar, né, doutora? Com certeza, e aí, doutora? Com certeza. É importante, como você bem falou, criar-se um alerta, né? Se eu tenho um histórico familiar, começar mais precocemente a realizar meus exames. Mas não necessariamente vai implicar que eu também vá ter câncer. Aumenta o risco, mas assim, é fato que essas mutações genéticas observadas, principalmente nos genes BRCA1, BRCA2, se falando de câncer de mama e câncer de ovário, é muito pouco visualizado na nossa população geral. E ainda bem, né? Só que aí, se eu tenho um histórico de uma tia-avó que teve um câncer de mama, isso, hereditariamente, não vai impactar tão diretamente para mim, como parente distante. Mas é interessante a gente criar esse alerta para se cuidar, para realizar os exames mesmo. Lógico, e aí, doutora, se a gente pensar, isso é muito óbvio o que eu vou dizer, se a gente pensar em obesidade, drogas, listas ou ilícitas, né, o fumo, a má alimentação, isso tudo está dentro do composto chamado bomba atômica para tudo acontecer de ruim, né, doutora? Sim, com certeza. E falando em câncer ginecológico, o tabagismo, a gente tem uma relação direta com câncer de colo de útero e câncer de mama, que aumenta risco. Além de obesidade, que inflama o corpo da gente, né? Então, o câncer nada mais é do que uma proliferação anômala aí das nossas células por alguma alteração genética, alguma exposição a algum fator externo, uma predisposição individual também. Então, se a gente tiver bons hábitos, se exercitar, se alimentar bem com produtos naturais de feira livre, não é alimento caro não, Fábio. É comida de verdade, a gente diminui, assim, consideravelmente o risco de câncer. E falando em cigarro eletrônico, só um detalhe, eu me lembrei agora, vocês vão ver em outubro, no mês de outubro, eu já entrevistei aqui o doutor Sebastião, que é uma referência na pneumologia, e nós dedicamos um programa só ao cigarro eletrônico. Entrevistei a filha do doutor Sebastião, pneumologista também, a doutora Camila, foi outro show, nós abordamos outros tópicos. Eu vou trazer aqui em outubro, eu vou divulgar a data bem direitinho no próximo sábado, uma das maiores especialistas do Brasil, pneumologista, em cigarro eletrônico. Eu já combinei, a gente vai fazer um programa aqui, vai ser chocante, vai ser uma coisa realmente assim, mas para que os adolescentes, quando terminar o programa, eu quero que tudinho vá jogar o cigarro eletrônico e abandonar, porque vão ficar com um medo que vão correr para o celular.
Olha o que eu estou dizendo aqui, eu faço questão, já estou pesquisando, será um programa único da TV brasileira a nível de pesquisas e de aprofundamento no que já está acontecendo em pesquisas fundamentadas a partir dos adolescentes maciçamente no Brasil utilizando o cigarro eletrônico. Vocês vão ver algo que pode chocar, mas vai ter que chocar para que as pessoas possam aprender a lidar com essa situação. Principalmente o alerta aos pais, né? Para que possam ali tomar rédea da situação e aqui nós vamos salvar mais e mais vidas. E nesse ambiente todo, nós temos um patrocinador aqui que é da área PET. E eu tenho muito orgulho de praticamente a cada mês trazer para o Saúde Master um bloco PET. E não só com o profissional ou os profissionais veterinários, por exemplo, com os animais também. E aí eu conheci, ele já foi entrevistado, viral outras vezes, um grande médico, que ele é o responsável por essa clínica aí que patrocina aqui também o Saúde Master, a NAVE, o Núcleo de Atendimento Veterinário Dr. Edson Mauro. Ele é muito conhecido como Dr. Mauro, mas é incrível o Dr. Mauro. Ele vai aparecer aí na sequência. O Dr. Mauro, ele tem uma vivência, uma experiência, uma habilitação com o mundo pet, que é uma coisa fascinante. E vamos pensar, hoje já são cerca de 170 milhões de animais de estimação no Brasil. Nós só perdemos praticamente para os Estados Unidos. Você quando chega com o seu animal com uma patologia, imagina, né? Os animais hoje são itens da família. Tanto você chegou aí na NAVE, quando o doutor Mauro observa e faz os exames, aliado ao conhecimento e à experiência, ele dá sempre um diagnóstico muito assertivo. É incrível. Agora, atenção, quando precisa fazer a cirurgia, o bom é isso, que ele com a equipe é um grande cirurgião. Aí está um acontecimento muito incidente com cães e gatos, né? Que é a ruptura de ligamento cruzado. Isso acontece muito, né, com os animais, até com a idade e também devido a algumas, vamos dizer, movimentações ou quedas. Só que as técnicas que o doutor utiliza para as suas cirurgias na NAVE são de impressionar. Olha aí, ó, otite canina, os cuidados que se devem ter também com a automedicação animal ou pet. Olhem, o colapso, né, traqueal, qualquer patologia, vocês contam com a grande clínica. Se você quiser agora acessar os serviços e localizar, você vai em DR Edson Mauro ou em NAVE, você vai encontrar. E olha que legal, se o seu animal de estimação, eu vou dar um exemplo, fez uma cirurgia qualquer, e precisou ficar internado, a internação na NAVE é 24 horas, você fica tranquilo. Eu já tive casos na família que houve a necessidade da intervenção do doutor Mauro e sua equipe. E foi uma coisa fascinante. Teve o caso da Érica, né, a Érica César, que é a minha irmã. Tem o cachorrozinho que é o Will, ele está ficando velhinho, né? Aí ficou um pouco, tá quase sem ver, mas assim, é um amor, é uma coisa incondicional, né? E há alguns anos ele começou a adoecer, e quando chegou lá no doutor Mauro, e eu tenho esse testemunho da minha irmã e a aflição dela, aí doutor Mauro disse, olha, tem que operar, se não operar ele não vai viver. Isso foi, eu acho que há 3, 4 anos atrás, acho que antes da pandemia. E aí ele fez a operação, extremo sucesso, e hoje o Will está lá tranquilo com a vida dele, alegrando as famílias e o amor, né, que os animais, vamos dizer, traduzem para todos nós, é algo que você não tem como dimensionar, é realmente adimensional. Tanto, se você pensou em qualquer cuidado animal, você lembre-se, tem a NAVE, que é o Núcleo de Atendimento Veterinário Dr. Edson Mauro.
nós estamos ainda no primeiro bloco, quase no final do primeiro bloco aqui, ao vivo, do programa Saúde Master, lançando em primeira mão o Setembro em Flor. É uma campanha de prevenção, alerta, conscientização sobre os cânceres ginecológicos. E a presença ilustre, inédita, exclusiva e pela primeira vez da doutora ginecologista Renata Bezerra, com grande especialização, passagem em grandes universidades, muitos cursos, um link total com o Sírio-Libanês, que é uma referência para o mundo, né? Temos que convir, graças a Deus, salvando vidas a todo momento. Vamos ver a próxima tela para que a doutora possa comentar. Doutora, chegou num momento importantíssimo do programa, e mesmo sendo quase no final, repito, só do primeiro bloco, daqui a pouco eu vou avisar do segundo, vacina de HPV. Doutora, a senhora me disse uma coisa ali, eu vou querer que a senhora repita. Nós aqui temos divulgado muito as vacinas como um todo. Não só agora, eu acho que desde a origem do programa. Na época da Covid, trouxemos aqui, se brincar, os maiores especialistas do mundo em vacina. Eu trouxe o doutor Ricardo Azevedo, que trabalhou com a equipe na elaboração da vacina do H1N1. A gente trouxe para cá para falar sobre a vacina da Covid. Portanto, sempre fomos atrás e seguindo a ciência. Doutora, e aí, doutora? Então, é importante, Fábio, assim, trazer novamente, sempre que possível, essa temática da importância da vacina. E a gente tem uma vacina que pode prevenir, isso mesmo, prevenir o surgimento de um câncer tão incidente, que é o câncer de colo de útero. Então, apesar do engajamento do programa, né, ainda se falta falar no dia a dia, né, conversar na consulta ginecológica de rotina a respeito dessa importância. Porque, veja só, o câncer de colo de útero, ele surge, né, principalmente, 99% dos tipos de cânceres de colo de útero depende do surgimento do HPV, da infecção do HPV, que é transmitido por via sexual. Então, se você vacina sua filha a partir de 9 anos, e essa vacina é fornecida pelo SUS, né, você está ajudando a não evoluir, a não surgir um tipo de câncer tão importante aí na prevenção. E é interessante a gente falar sobre a vacinação, porque a gente sabe que um câncer mais incidente ainda na população feminina é o câncer de mama, né? Se a gente elencar e pensar, meu Deus, se tivesse uma vacina que pudesse prevenir 70% dos tipos de cânceres de mama, seria muito difundido e o pessoal estaria correndo, fazendo filas para se vacinar. Então, a gente precisa falar sobre o câncer de colo de útero ainda, porque o Brasil e a região Nordeste ainda é uma das campeãs aí em números de casos de câncer de colo de útero, que também pode matar, Fábio. Então, assim, é importante a gente estar se vacinando e fazendo os exames de rotina para prevenir que isso aconteça. Doutor, eu achei muito interessante. Lógico, a senhora fez uma colocação, a gente sabe a aflição de uma mulher, por exemplo, que tem um câncer qualquer, a nível de tratamento. Vamos entender, mesmo que ela tenha tido êxito, tenha cura, a gente sabe que é uma coisa, vamos dizer assim, cruel, né? E você, em outro campo, ou em outro lado, sabendo que tem à disposição uma vacina que pode evitar, eu acho assim que tinha que buscar a pessoa em casa para tomar, viu, doutora? Com certeza, Fábio. É que ainda há um certo tabu sobre estimular a vacinação de HPV e um link direto com o estímulo de início da atividade sexual precoce, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você levar sua filha e seu filho para tomar a vacina de HPV, você está salvando a vida dele, está evitando, muitas vezes, que ele seja acometido por um câncer, seja câncer de colo de útero, seja câncer de pênis nos homens também. Então, HPV pode ser vacinado o homem também. Também, muito importante os esclarecimentos. Lógico, eu vou já avisar, eu sei que muitos lares
e também através do YouTube, em TV Master Play, da internet, em tvmaster.tv, estão ligados. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, ao vivo e presencial, um detalhe que falamos há muito tempo e vai acontecer agora. Eu vou ter aqui a presença ilustre da minha amiga, eu posso dizer, a doutora Shirlene Gadelha, que é diretora-geral do Hemocentro da Paraíba. Só que lembram, estão lembrados, nós falamos muito que é um sonho, por não dizer, do Hemocentro e da doutora Shirlene Gadelha, o ônibus. O ônibus, a unidade móvel que vai sair coletando sangue. Esse ônibus nós vamos mostrar no segundo bloco aqui, em primeira mão. É exclusivo o que eu estou dizendo. Nós vamos mostrar em primeira mão e a doutora Shirlene vai dar as datas, vai falar sobre como irá funcionar todo esse procedimento. Mas, enfim, um sonho concretizado, que aí está aliado também, é bom que se diga, ao governo do estado da Paraíba, e que nós aqui, através do Saúde Master, vamos lançar. E teremos também outra surpresa aqui, pela primeira vez também no segundo bloco, vocês vão ver algo que eu vou ficar muito encantado, porque eu gosto muito, prefiro não dizer por enquanto, deve estar aí já, com certeza, com a doutora Shirlene, e a competência, né, de doutora Shirlene. Doutora Shirlene, assim, quando eu falo da doutora e as várias vezes que tive a honra, né, em entrevistar, eu sempre fico muito contente, né, porque a gente vê a pessoa certa no local adequado, colocado por Deus. Isso aí é o pacote que realmente é perfeito na concepção humana e administrativa, no caso aí da doutora. E aí, doutora, como é que a senhora está se sentindo nessa estreia aqui no programa Saúde Master? Fiquei muito à vontade, né, em compartilhar um pouco aí dessa importância da prevenção dos cânceres ginecológicos, de conversar a respeito sobre a importância da vacinação, que vocês tanto falam já há muito tempo, Fábio, mas é um prazer imenso estar aqui com vocês e me coloco à disposição aí, sempre que for necessário, a voltar no seu programa. Doutora, a gente está chegando no finalzinho, aí vamos exaltar a rede social, só para uma observação. A senhora, habitualmente, vamos pensar na semana da senhora, a próxima semana, a senhora começa a nível da clínica, diz aí, doutora, a semana da senhora. Então, minha semana, geralmente eu fico aqui em João Pessoa, o final de semana, né, sábado e domingo, e de segunda a quarta. Geralmente nas quintas e sextas, ou eu estou em Patos, ou estou em São Paulo. Ou então, em Patos ou em São Paulo. Isso. Aí, doutora, é o momento a nível clínico, aonde a senhora atende aqui em João Pessoa? Aqui em João Pessoa, eu atendo em 2 consultórios particulares, no COPA, que é o Centro de Oncologia, né, da Paraíba, com outros cirurgiões oncológicos, do aparelho digestivo também, fica no Eco Business Center, Quinto Andar. Atendo também na clínica Palazzo Pele, de uma dermatologista amiga minha, no Eco Medical, no 16º andar. E atendo também no Neves Diagnóstica, que é o consultório vinculado ao HNSN. Mas, doutora, que maravilha, né, doutora? Aí tem os dias já certos de locais? Tem, né? Porque hoje é tudo agendado, né, doutora? Isso, exatamente. Cada dia, cada turno estou em um lugar diferente. Entre os turnos estou em cirurgias também. Então, assim, através do Instagram, tem todos os contatos das minhas secretárias e as pacientes conseguem identificar cada dia onde eu estou. Doutora, e São Paulo, doutora? A senhora gosta de São Paulo? Deixa eu explicar uma coisa. Quando eu morei em Manaus por cerca de 12 anos e diretor lá de uma instituição de ensino, a Newton Lins, é a maior instituição de ensino da região norte, com mais de 20 mil alunos, teve um ano que eu tive que ir a nível de cursos 12 vezes. Foi praticamente uma vez por mês em São Paulo. Doutora, a gente começa a
adorar São Paulo, que dá vontade de morar. Não sei se a senhora está tendo isso. Eu digo pela diversidade, não é, doutora? Sim, com certeza. Eu morei 2 anos lá na pandemia, né? Fui muito bem recebida. Tive convites para continuar, né, lá na equipe do meu antigo chefe. Só que meu coração sempre foi paraibano, minha raiz sempre foi aqui. Eu sempre tive esse intuito. E desde o meu primeiro dia de residência lá, eu falei, eu estou aqui para aprender o máximo, mas eu vou voltar para a minha cidade. Então, mas é encantador e é interessante que a gente tem acesso, né, à tecnologia de ponta, ao que há de mais moderno aí, consegue trocar e partilhar com colegas aqui no nosso estado. Doutora Renata Bezerra, eu quero agradecer, assim, de coração, eu vou repetir o Instagram, rede social, vamos dizer, a principal da doutora é DRA.Renata Bezerra. Aí você encontrará os dias que a doutora atende, aonde atende, se naquele momento tiver em cirurgia, a secretária atende e vai direcionar depois. Em síntese, eu tive uma certeza absoluta, doutora, com propriedade, de quem já entrevistou 519 pessoas com a senhora. Eu estive estou diante de uma grande médica. A senhora está de parabéns. Muito obrigado, doutora. Nossa, eu que agradeço, assim, esses elogios. Não mereço tantos elogios. Merece, doutora, merece. Mas muito obrigada, assim, pelo compromisso, né, do programa Saúde Master com a saúde paraibana e trazendo à tona temas tão importantes. Assim, muito obrigada, Fábio, pelo espaço. Nós vamos agora ter um pequeno intervalo comercial e repetindo o que vocês vão ver, observar e saber no segundo bloco ao vivo aqui com a doutora Shirlene Gadelha é algo sensacional. Olha o que eu vou dizer. Aqui somos exclusivos praticamente em tudo. Portanto, vocês vão ver, além da unidade móvel, né, imagens, lógico, da unidade móvel, mas já deve ser dito o lançamento, como é que vai funcionar, com certeza, um ganho extraordinário para o Hemocentro da Paraíba, que vai salvar muitas e muitas vidas. E vai ter uma surpresazinha também aí, eu ainda não vi, estou aqui já ansioso também, é daqui a pouquinho, não saia daí depois do nosso bloco comercial.